Olá, eu sou a professora Renata Rafin, do mestrado em Nanociências aqui da Unifra, e eu estou hoje com o professor Nelson Duran, que veio conversar com a gente sobre nanopartículas de prata. O professor Nelson Duran é químico, formado pela Universidade Católica de Valparaíso, e ele é professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Bom, professor, eu gostaria de começar primeiro com o que são nanopartículas de prata e quais os usos dessas partículas hoje nas suas pesquisas. Certo, las nanopartículas de prata son metálicas, claro, son elementos nanométricos pequenos que permiten una serie de actividades biológicas muy interesantes, comparável talvez a íons de prata, mas com uma facilidade muito maior de efetividade antibacteriana, por exemplo, ou antifúngica, por exemplo. E essas nanopartículas de prata, elas são produzidas no seu laboratório? Elas são de desenvolvimento da Unicamp? Essas partículas são produzidas, inclusive nós fazemos uma modificação da maneira em que se faz, porque normalmente se faz química, uma redução, oxidação química, e neste caso seria uma oxidação biológica através de micro-organismos, e essa é uma novidade dentro da Unicamp. E quais são essas vantagens desse uso biológico, dessa produção biológica? As vantagens são enormes, porque a atividade biológica, a efetividade é tremendamente maior no caso de nanoestrutura, como nanopartículas de prata que estamos falando, em função da química. Nós temos comparações bastante claras de que, como antibiótico, como antifúngico e em outras anti-leishmaniose, inclusive doenças negligenciadas brasileiras, funciona melhor a biológica devido à estrutura, da forma em que estão preparadas. E quais são, então, os usos que vocês já testaram dessas nanopartículas? São vários, como antibiótico, realmente em termos de queimaduras, por exemplo, mantemos as queimaduras estéreis, né? Antifúngicas com fungos que são bastante difíceis de eliminar, como o caso dessas unhas fungos de unhas, né? Em la qual é muito difícil de eliminar esses fungos. No caso de nanoprata é bastante eficiente. Estamos trabalhando com leishmaniose também, que é uma doença interessante no Brasil, e já começamos com algumas outras em termos já de programação, como bactérias que são resistentes a qualquer antibiótico, né? E desses produtos todos testados, eles são tóxicos? Eles podem ser usados pelas pessoas com alguma tranquilidade? Ou já tem estudos de algum tipo de toxicidade desses produtos? Sim, a gente já tem estudado a parte citotóxica em geral. Eles são citotóxicos em concentrações elevadas, não em concentrações baixas, que normalmente a gente utiliza para esse tipo de estudos. Inclusive, nós comprovamos sua atividade muito eficiente em termos de tecidos, por exemplo, né? Fazer tecidos estéreis. E as concentrações que são pequenas e absolutamente não são nocivas para a pele ou para o contato humano desses materiais. Então, não é tóxico, é nessa concentração que a gente trabalha. E me fale um pouquinho mais sobre esses tecidos. Que tipo de vantagens ou que tipo de aplicações podem ter esses tecidos? Por exemplo, aventais para cirurgia, por exemplo, que é um ponto crucial da esterilidade desses materiais. Nesse caso, tendo esses materiais inseridos no tecido, eles naturalmente são antibacterianos. Logo, na lavagem, inclusive, se pode fazer várias lavagens e manter essa mesma atividade. Essa é uma grande diferenciação que tem com os produtos americanos, por exemplo, ou chineses, que as primeiras lavagens nesses tecidos são eliminadas essas partículas de prata. No caso nosso, dura 30, 40 lavagens com a mesma atividade. E esses produtos, eles são patenteados? Vocês pretendem uma aplicação industrial? Como é que fica essa parte de levar esse produto para o mercado? Já nós temos patente da Unicamp com esse produto, em várias aplicações, e a ideia é passar a uma planta piloto para a produção ser maior e já fazer alguns intercâmbios ou interações com empresas que têm nesse ramo, né? Então é uma tecnologia bastante promissora. Bastante promissora. Com vários usos industriais. Isso, exatamente. Eu gostaria de agradecer ao professor Nelson Duran por essa entrevista, por ter nos contado um pouco mais sobre a potencialidade das nanopartículas de prata e agradecer a visita aqui na Unifra para o workshop em nanociência. Eu agradeço realmente o convite da Unifra a poder mostrar que nossos trabalhos são interessantes a nível industrial, são muito interessantes. Muito obrigado. Obrigada.
Música